Pastor Rafael Lopes Azevedo, com a palavra. Queridos, boa noite. Amém. Graça e paz. Vamos lá, né? Ela falou meu nome todinho, eu disse para ela pensar que era até cobrança. Vamos orar. Eu queria ter um tempo de oração com vocês antes de ministrar a palavra. Queria convidar você para ficar de pé um pouquinho, mais uma vez. Dá uma relaxada aí, estica as pernas. Para a gente poder... Vamos falar Nós estamos em um momento importante da ministração da palavra, como a adoração é importante, como a oferta é importante, como o momento antes do culto é importante, a comunhão, o relacionamento, como o pós-culto é importante. Mas nós sabemos que quando a semente é lançada também, nós temos biblicamente comprovado que o semeador, quando ele saiu a semear a palavra, que é o Senhor e a sua palavra, o adversário de nossas almas, às vezes, de imediato, gosta de arrebatar a palavra. Então nós, para nos privarmos, para nos guardarmos disso, e temos a palavra guardada nessa noite, e que ela tenha já o impacto que ela tem que causar nesse momento, nós vamos orar por isso e pedir isso a Deus. Amém? O texto que nós vamos ler, inclusive, tem uma oração exclusiva, específica sobre isso. Então eu queria pedir para você pegar essa mão de uma pessoa que está do seu lado aí, e vamos orar para que Deus dê entendimento, sabedoria do alto, conhecimento revelado, inteligência espiritual, uma mente de Cristo. É o momento que você tem que estar aqui conectado. Eu sugiro você colocar seu celular no modo avião, offline, não vai acontecer nada. Deus está aguardando. Se acontecer, você não consegue proibir nem pedir disso acontecer, porque você está aqui presente. Então, coloque seu celular aí, né? O tempo, né? A pastora Bianca foi muito feliz em dizer: nós estamos em um ambiente de guerra, de batalhas. A Rogério, a gente vem conversando no carro sobre isso. É tempos difíceis, tempos de guerra, mas nós temos a verdade de Deus que sobressai e que está acima de todo nome, então nós vamos vencer. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar também hoje aqui. Mas para isso nós precisamos estar conectados, ligados como igreja também. Porque às vezes no momento da palavra nós dispersamos, nós desconectamos. Estamos lá em Nárnia, né? Não, se tivesse em Nárnia até que estava bem, né? Que podia se encontrar lá com Aslan, então. Mas agora não é nem Nárnia. Estamos longe daqui. Mas vamos pedir ao Espírito Santo para nos conduzir para esse momento. Ok? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos pedir sabedoria do alto, pedir conhecimento revelado, inteligência espiritual. Nós pedimos ao Deus que o Senhor conduza essa noite as nossas vidas, os nossos corações. Nós queremos estar neste lugar, atentos à tua voz. Não sabemos quanto tempo, Senhor, isso vai durar, quanto tempo essa palavra vai aqui ser ministrada. Mas o que nós te pedimos é que no momento que ela estiver sendo ministrada, cause um impacto no meu interior, no meu coração, Senhor. Eu vim para te adorar, vim para te glorificar, te exaltar, mas eu sei que o Senhor tem uma verdade para a minha vida hoje aqui. O Senhor tem uma verdade para nossas vidas hoje aqui. Então fala comigo, fala conosco, Senhor. Nós necessitamos ouvir tua voz. Nos dá inteligência espiritual, nos dá capacidade de interpretar, de aplicar, de compreender o que nós vamos ler essa noite aqui, Senhor. Nos dá capacidade de viver isso aqui, ó Deus. Nos dá capacidade de essa verdade transformar nossas vidas hoje. Nos faz viver o que nós vamos ler e vamos falar hoje aqui. Em o nome de Jesus. Quem crer, diga amém. Glória a Jesus. Senta aí, por favor, e abra logo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Eu tenho buscado em Deus, né? Busquei no Senhor qual a palavra ministrar essa noite. E o que mais queimou e ardeu no meu coração falar, né? Eu estava totalmente dependente. A minha filha perguntou: pai, tu vai querer o computador para fazer o esboço? Eu disse: Livinha, não quero, porque eu não tenho o que falar ainda. Então só posso pegar e pedir emprestado quando o senhor
o Senhor me conceder a palavra. E eu não tinha, né? Alguns sabem aqui, nós estamos escrevendo um devocional sobre Efésios, né? É o primeiro que a gente quer escrever, mas depois vai vir outros. Está na construção, já tem capa, pelo menos a capa ele já tem, né? Falta só o conteúdo. Não, estou brincando. Nós estamos já construindo, temos alguns tópicos já. E estamos gravando um podcast, o Alessandro ajudou a gente numa gravação. Tivemos outro que foi lançado. Então, esse livro está mexendo com a minha vida mais uma vez. Esse livro causou um impacto muito forte na minha vida, no tempo que eu estudei. Não só li esses textos, né? Mas quando eu estudei esse texto, quando eu estudei o contexto de Efésios, que a gente não vai se deter muito nisso hoje, mas essas verdades aqui mudaram a minha vida. E eu vou falar para vocês rapidamente do contexto que essa carta se encontra, para você entender o quanto ela é oportuna, como é importante nós falarmos disso hoje aqui, certo? Então, se tem uma carta que fala sobre batalha espiritual na Bíblia, existe muito secretismo religioso na igreja evangélica, existe muita lorota também e muita invenção. Existe muito chifre na cabeça de cavalo sobre batalha espiritual. Mas se tem um livro que fala sobre batalha espiritual na Bíblia, né, a Bíblia já é um reflexo da batalha, tem verdade sobre batalha espiritual, já começa no Jardim do Éden, né? Porém, entretanto, este livro, ele é muito categórico, ele é muito preciso em algumas informações, verdades que nós precisamos entender, compreender, para que possamos nos posicionar de uma forma clara, firme e de uma forma, vamos dizer assim, numa postura de avanço e não de retaguarda, e não de defesa, não de opressão, mas de avanço, de conquista. Por isso que essa carta, ela é importante nós compreendermos. Porque quando nós falamos de batalha espiritual, falamos de lutas, falamos de guerra, as pessoas já começam a se arrepiar todas, já começam, olha, eu estou sentindo alguma coisa diferente aqui. Às vezes não é nem espiritual, isso é medo também, isso é gatilho, né? Que a pessoa sente medo, já não gosta do assunto, não gosta de falar sobre isso. Toda vez que se fala sobre isso, a pessoa já pensa em demônio brigando com anjo. Tem vários tipos de conceito. E o que nós vamos construir hoje aqui, conversando nessa palavra, conversando não, né, Dr. Martin Lloyd Jones, a gente não conversa, a gente prega. Então, pregando essa palavra, nós vamos falar sobre como nós estamos, quem nós somos nessa guerra. Quem eu sou, a verdade de quem eu sou. Diante de todas as dificuldades que nós temos. Eu confesso para vocês que eu tenho vivido dias difíceis, batalhas, e não somente físicas, mas emocionais, espirituais, como todos aqui, eu acredito que enfrentam diariamente. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós vamos falar sobre isso. O contexto dessa cidade, rapidamente eu quero trazer para você poder entender. Era um lugar que, antes a gente ler o texto, deixa a Bíblia aberta e nós vamos ler o texto, certo? Vamos explorar o texto, as verdades do texto. Mas o contexto dessa cidade, vou falar bem rápido para você poder entender, é de uma cidade de adoração a outros deuses, e principalmente a uma deusa, uma deusa da fertilidade. A deusa que dos gregos era a Diana, e também dos romanos também, né, que é Artemis. Então, dos dois, né, de ambos, na verdade. Ela tinha o mesmo nome, mas adorada naquela cidade. O templo de Diana estava naquela cidade. Então essas pessoas aqui, quando encontraram Jesus, encontraram o Evangelho, quando Paulo chegou com o Evangelho, no Atos capítulo 19, de imediato elas queimaram muitos livros, né? Se eu não me engano, é em torno de 50 milhões, se eu não me engano, o valor dos livros que eles queimaram em praça pública. Tudo livro de feitiçaria, tudo livro de bruxaria, livro de coisas, de rituais, para que eles pudessem conquistar as regiões celestiais e conquistar poder, receber poder e benefícios dos deuses. Então eles iam lá para a cidade de Éfeso, pagavam para entrar na cidade. Quando chegavam na cidade, iam adorar Diana. Lá é onde eles guardavam o dinheiro deles também. O culto era culto sexual, então era uma coisa, pornografia, coisas impuras aconteciam ao ar livre naquele lugar. Então o povo promíscuo, povo sexualmente falando imoral, também de idolatria espiritual. Era uma cidade, irmão, vamos assim, para você poder entender, uma Sodoma e uma Gomorra
junto em um só lugar. Então, um lugar muito difícil. Diz no primeiro século que era uma das cidades que tinha mais órfãos, mais pedintes também, porque é uma cidade portuária. Então, uma cidade turística, onde tinha a sétima maravilha do mundo antigo, que era o templo de Diana, adorações a outros deuses, prostituição ao ar livre, cultos sexuais. Então, era uma loucura, uma Babilônia. E é desse contexto que essa carta chega. São para as pessoas que converteram que essa carta chega. Por que eu estou dando esse contexto para você entender? Porque nós olhamos para o que está acontecendo no mundo e nos desesperamos. Porque acreditamos que o que está no mundo acontecendo pode ir atingir e mudar quem nós somos em Deus e até a nossa fé. Nós estamos no mundo, nós dizemos assim: o mundo está perdido, cada vez mais ficando pior. Não está, irmão. Sempre foi assim. Tinha 4 pessoas na terra: Adão, Eva e os 2 filhos. Um irmão matou outro irmão. Então sempre teve isso. Depois da queda do pecado, sempre problema, sempre promiscuidade, sempre mentira, sempre idolatria. Tudo acontecia, sempre aconteceu na Bíblia. Não há nada novo debaixo do céu. Se você ler Romanos capítulo 1, fazer uma leitura, precisa de Romanos 1, você vai ver que o homem mudou o uso natural já naquele tempo. Homem com mulher, adorando outros deuses, adorando ave, adorando animais terrestres, aquáticos. Por quê? Porque os homens queriam mudar o uso natural, queriam trazer Deus para a sua vida, um Deus que coubesse dentro da sua realidade. Então, para resumir, o mundo sempre foi, depois do pecado, o que ele é agora. Sempre teve pecado, sempre teve desgraça, sempre teve mentira, sempre teve lascívia, sempre teve idolatria, porque o mundo jaz no maligno. Então não se assuste não. Os reis da terra estão se levantando. Leia Salmo Salmo 2, capítulo não, é Salmo número 2, que você vai entender que os reis da terra vão zombar do Senhor, mas o Senhor vai rir deles. Eles vão fazer plano, vai ter o Illuminati, vai ter todo tipo de plano aí, é marca da besta, é anticristo, mas o Senhor ri, zomba deles, porque o Senhor tem todo o poder. Então pode ter Rússia, pode ter Afeganistão, pode ter quem for. É Deus quem tem o poder, é Deus que rege as nações, com seu cetro de justiça. Então não há nação no mundo, não há outro presidente, não há um imperador, não há um ditador que possa ser maior do que o seu Senhor, do que o Senhor não, porque o Senhor é quem determina, quem tira rei, quem coloca. É Deus que faz esse trabalho. O que nós temos que fazer é confiar que vivemos em outro reino. Estamos na terra, mas vivemos em outro reino. É o reino de Deus. Amém? Mas quando eu falar essas coisas assim, eu sou meio penteca, vocês sabem. Então quando eu falar uma coisa que é uma verdade, eu falo, amém, ô glória. Tá bom? Vamos combinar? Amém? Então pronto. Nós vivemos no reino de Deus. Eita, terra. Eu até fazer assim, ó. Se vivemos no reino de Deus, então pertencemos a outro reino, a outra legislação. Temos herança. Vivemos sobre outra jurisdição. É isso que esse livro vai dizer. Eu queria ler para vocês algumas verdades. Existem mentiras que todo dia, Filipenses diz que a batalha espiritual nada mais é do que batalha de verdades. Ou seja, uma verdade de Deus que nós ignoramos e uma mentira do diabo que se torna verdade para a gente. Então a gente abraça aquela verdade. Eu não sei se vocês têm aquela aspira, mas de vez em quando vem uma coisa na minha cabeça, eu fico, em vez de repreender e anular, eu fico alimentando aquilo dali. Acontece com vocês? Só comigo, só eu que sou noiado aqui. Todo mundo é? Ixi, então vamos orar, né? Tá perigoso o negócio. Mas é assim que acontece. Por quê? Porque a gente pega, tem uma informação. Eu não sei se acontece também com vocês. Às vezes nós estamos orando, de joelho às vezes. Ali, como fala a Fernanda, holy ali, santo. E de repente, vem um pensamento que você diz, que pensamento é esse que vem na hora da oração? Que loucura é essa? Pensamento demoníaco, carnal às vezes. Por quê? Porque a oração, irmão, ela não é uma arma para a guerra. A oração é a própria guerra. Então se nós oramos, se prepare, é guerra. Eu não sei se também isso acontece com você. Às vezes nós dizemos assim, cara, eu estava tudo quietinho. Quando eu comecei a orar, começou a acontecer coisa ruim comigo. Quanto mais eu tenho um ditado popular que diz, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não é assim que o pessoal diz no mundo? É ou não é verdade? Sabe por quê? Por que aparece? Porque você deixou ele ir caminhar.
ele tinha liberdade. Mas quando você vai guerrear, ele diz: eu vou perder a guerra, então vamos intensificar o problema. Porque ele sabe que vai perder. Ele sabe que você vai para a conquista. Enquanto você não está orando, você está nessa posição aqui, ó, sentadinho esperando. Quando você começa a orar, vai para ataque, ele diz: então vamos resistir. Vamos mandar algumas distrações, alguns problemas, algumas setas, até algumas pessoas, para distrair ele e tirar ele do foco. Tirar ela do foco. É assim que ele faz. Mas graças a Deus nós temos o Senhor. É isso. Bora, meu povo. Dizem os pentecas que quando você dá glória, o diabo tampa os ouvidos. Diz os pentecas que quando você glorifica, exalta, você quebra grilhões também. E biblicamente falando, Paulo e Silas, quando estavam presos na prisão, eles dois estavam lá, encarcerados, começaram a adorar e as cadeias quebraram. Então nós temos que começar a glorificar, exaltar, bendizer e salmodiar ao Senhor, para que as cadeias mentais também, para que as correntes da nossa cabeça comecem a quebrar também. Amém? Aplaudir a Jesus, que Ele merece. Então vamos lá. Eu vou ler algumas verdades. Não vai dar tempo a gente se deter todo o texto, mas você vai ter a oportunidade de ler quando chegar em casa e somar do que a gente está falando hoje aqui. Mas eu quero falar algumas verdades aqui e anular algumas mentiras. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em uma verdade de Deus absoluta e anulando uma mentira do diabo, dita especificamente, talvez nos seus ouvidos ou só na sua mente. E na minha mente também. Então, Rafael, você está pregando para a gente? Não, estou pregando para mim também. Estou pregando para mim. Porque toda vez que eu prego aqui, eu tenho medo de pregar, irmão. No outro dia eu sou provado pela palavra. Então, quando prego, a gente diz assim, não é porque você está na posição de que sabe tudo, de que conhece, de que já vive em plenitude, não. Quando você prega, é porque você acredita naquilo dali. E você quer viver e experimentar aquilo dali. Amém? Pronto. Vamos lá. Primeira mentira. Deus escolheu alguns, você não. Você não foi chamado para fazer isso. Ele chamou alguns aí para estar ministrando, para trabalhar na igreja, para fazer alguma coisa. É uma mentira. A gente coloca na mente, começa a alimentar isso daí e já chega com um complexo de inferioridade entrando nessa igreja. A gente já chega aqui já o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Né? Chega aqui medíocre, chega aqui cabisbaixo, só na recepção. Não, meu lugar quer ficar aqui, eu vou receber a palavra e vou para casa. É o que Deus me chamou para fazer, porque Deus não me chamou para nada. Eu não me sinto capaz como aquele irmão que é mais erudito, aquela irmã que canta muito bem, aquele outro irmão que consegue tocar muito bem. Eu não sei fazer nada disso. Mentira, diga mentira. Não, ficou fraco, irmão, diga mentira. Vamos julgar a mentira hoje aqui, estabelecer uma verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Deus escolhe. Se eu e você estamos aqui, escolha de Deus. Se eu e você estamos ouvindo, soberania de Deus. Se eu e você estamos essa noite aqui, convite do Espírito, resposta humana, mas convite do Espírito. Eu acredito que os que estão aqui essa noite têm um chamado por vontade de Deus. Mas o diabo não quer que eu saiba disso, não quer que eu acredite nisso. Me diga o que eu tenho que fazer então. Se eu tenho um chamado de Deus, se eu tenho uma vocação, eu vou dizer o que você tem que fazer hoje para descobrir. Diga, eu quero fazer. Isso, acabou. Se coloca, ouvido atento ao que Deus tem para falar. E se coloca junto com a igreja que está em movimento. Pastor, eu não sei tocar, mas alguém dá aula aqui de violão. Eu quero aprender. Irmãos, de manhã, pela manhã, eu e minha esposa, eu acordo, pego o violão, eu toco e ela canta. Você já sabe que ela canta, porque ela canta aqui. Mas eu não sou músico igual o Anderson, igual o pastor Ney, que toca até a tabaque. Toca tudo, homem. Gaita, toca gaita e ainda toca violão ao mesmo tempo. Eu não sou assim.
mas eu não posso me privar de adorar o meu Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu me propus fazer? Peguei, pedi ao pessoal: como é que faz essa nota? Como faz isso aqui? Me ensina. Mas ele não me chamou para ser ministério de música. Não, mas me chamou para ser adorador. Então eu quero adorar. Tem dia que eu estou sozinho tocando e cantando. Eu não me aguento, porque minha voz é horrível. Mas eu toco e adoro. Eu toco para minha esposa cantar. Quando os músicos da nossa igreja davam trabalho, os músicos, eu mandava todo mundo descer. Desce tudo, vai virar crente, depois você sobe para tocar. Aí ficava eu tocando e a Jo cantando as mesmas músicas todo domingo. Ia para um lugar, depois é Poderoso Deus, depois Quer Ser Como Criança, e essa que nós cantamos aqui do pulo-pulo aqui. Na outra eu já revezava as mesmas músicas, mas eu não ia deixar de cumprir um propósito e nem de motivar as pessoas a adorar a Deus também. Quem não sabe tocar aqui, diga amém. Pois pronto, pode aprender. Se dispor. Eu não falo só de música, eu falo de tudo. Eu não sei evangelizar, anda com quem faz. Lê sobre o assunto, ora sobre o assunto, pede a Deus. Eu não sei pregar, ora, conversa com alguém que faz, anda com pessoas. Irmãos, existem coisas que você precisa fazer para que isso possa incendiar o seu coração e lhe ajudar. Mas não digo que você não é escolhido. Não digo que você pode ser ungido de Deus para cumprir um ministério, um chamado. Ah, mas talvez o meu exercício não seja na casa de Deus, não seja aqui dentro. Talvez, ok. Mas você talvez seja um evangelista lá fora, alguém que vai influenciar, mas vive em plenitude com isso, não vive frustrado. Ah, eu sou um empresário, mas é crente, é. Não é porque agora eu sou empresário, vou influenciar a minha empresa, mas também tem que participar da oração aqui, empresário. Tá bom? Eu perdi um bocado de empresário na igreja quando eu era pastor, não vou nem falar nada não, porque aí vai perder a igreja, né? Então eu vou ficar quieto. Mas Deus me chamou para ser um bom funcionário na minha empresa, também, para influenciar, para gerar valor, mas chamou para ser crente também aqui, para orar, para jejuar, para participar dos propósitos da igreja, para vir para o culto, para adorar também. Pode ser. Ah, Deus me chamou para ser apenas um bom carpinteiro, ou carpinteiro, ferreiro, pedreiro, também. Mas nós temos que orar também, tem que jejuar, tem que ler Bíblia para ser isso, tem que participar. Amém? Senti que ficou um negócio pesado agora, menino. Estou nem vendo, Jesus. Vai para cima. Verdades, irmão. Verdade dói. É difícil. Eu escuto muitas verdades. Acho que essa semana eu estava conversando com a pastora Bianca. Ela falou umas verdades para mim que dava vontade de pular de cima da mesa e dizer: é mentira. Mas era verdade. E eu tinha que ouvir. Eu precisava ouvir. Mas também falei, né, na defensiva, justiça própria, tem que falar também para não sair de por baixo. Mas a gente tem que ouvir, irmãos. Tem que entender que o reino está em movimento. A gente precisa se movimentar com o reino de Deus e não ficar se escondendo. Porque o problema, eu não estou falando que você tem que ter um cargo na igreja para ser crente, não. Mas eu estou falando que você tem que estar na igreja para ser. Tem que fazer parte da noiva. Isso é um fato. Amém? Diminuiu. Tá bom, não tem problema não. Vamos para cima. Outra mentira. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, diga: eu sou santo. Não, pessoal, vamos lá. Eu sou santo. Essa é a verdade de Deus. Aí sabe o que a gente faz? Nós amamos os jargões medíocres. Ninguém é perfeito. Eu não sou santo. Ninguém é santo. Não, tem que ser. Tem que ser. Mateus 5,48. Seja perfeito como vosso Pai é perfeito. Seja santo assim como eu sou santo. Tem que ser. Não, ninguém é santo, mas tem que ser. A Bíblia diz que tem que ser. Então não fique justificando o seu pecado dizendo que ninguém é santo, o seu comportamento pecaminoso dizendo que ninguém é santo, quando a Bíblia diz: você tem que ser. Nós somos. Nós nos colocou nessa posição. Foi Cristo que nos santificou. É a palavra que nos santifica. Mas nós somos pecadores? Também somos. Mas somos santos em Cristo Jesus. Estamos em processo de santificação. E vamos ter plenitude de santidade um dia também. São 3 processos. Não quero falar sobre isso hoje. O do lugar, o do processo e o do estado. Vamos lá. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Quem viu uma verdade aí? Quem viu uma verdade, irmãos? Eu vou dizer a mentira. Você não tem pai. Você é órfão. Você é bastardo. Seu pai não lhe ama, sua mãe não lhe ama. Olha as mentiras. Ninguém liga para você. Ninguém se importa com você. Você foi abandonado, esquecido, rejeitado. Mentira, 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 mentira. Aí de repente o Criador, olha a moral que você chegou. O Criador do universo, que fez todas as coisas, diz assim: eu sou seu pai. Povo, acorda. De novo, o Criador do universo disse: eu sou seu pai. Quem é órfão é o cão. Eu tenho pai. Talvez meu pai terreno cometeu falhas, como pai também cometo falhas. Talvez não cometeu, eu também cometi falhas, eu também errei. Mas eu tenho um pai excelente, um pai perfeito. Então, irmão, não esqueça: se você tem um pai, você tem herança desse pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, eu quero dizer para vocês como eu estou me sentindo agora aqui, nesse lugar. Eu sinto a guerra aqui. Eu sinto a guerra de tanta mentira na nossa mente, de tantas mentiras que o diabo fala. Quando eu falo, eu sinto a guerra, até destruir a fortaleza mental. Até isso não ser apenas um jargão, apenas um trecho de uma música, mas ser uma verdade. Porque eu posso ficar fazendo aqui: papai, paizinho, estou no teu colo, um cheirosinho, papai, pega o meu sandália, aquele negócio, aquela vibe ali. Mas viver como órfão. Nós temos que entender que a mentalidade de filho é diferente de um órfão, irmão. Vou te falar para você o que é um escravo. O escravo chega na casa para servir. O filho chega na casa para governar. É diferente ou não é? O escravo senta na mesa. O escravo tem lugar na mesa para comer. Então, porque muitas vezes nós entramos aqui como se fosse um escravo, como se fosse um servo, achando que o pastor Ney, a pastora Bianca tem um lugar de preferência na mesa de Deus. E Deus diz: olha, meus dois querubins aqui com vocês. E aqui agora o semi querubim Rafael. O anjo, qual é a classificação do anjo? Tem que ser mais baixa, um pouquinho. É um anjo quase caído aqui do outro lado. Não, nem eu, nem o anjo, nem o pastor Ney, nem a pastora Bianca. Tem lugar exclusivo aqui. Sentou na mesa, é filho também, é herdeiro também. Porém, entretanto, se é herdeiro, se é filho, se tem herança, tem também responsabilidades como filho. Então, se isentar, se ocultar, se esconder aqui também é orfandade. Porque acha que não pode fazer, que não é digno fazer, que não é. Não. Fica na mesa, você é filho. Filho também erra, mas o pai deixa de amar, não. O pai perdoa, restaura, levanta, traz uma mentalidade diferente. Então diga para quem está do seu lado. Toda vez que a gente fala essas coisas de pregador, né, acaba quebrando o raciocínio. Mas olhe para estar do seu lado e diga: você é filho. Diga: você é filho. Não, olha no olho, irmão. Faz o negócio direitinho. Quero falar só mais 3 verdades aqui. O texto é muito longo. Olha para cá, olha para cá. Pss, pss. Amarra aí. Bota a mão no colo do teu irmão e diz: está amarrado, em nome de Jesus. Já manda fechar a boca aí. Bora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem quer bênção, diga amém.
Oh, glória, eu também quero. Mas eu não quero para alcançar, porque eu já tenho. Já foi dado. Talvez não alcançado, não experimentado. Talvez eu não esteja vivendo nessa plenitude, porque eu mesmo não sei o que eu tenho direito. Porque eu não sei, eu não leio sobre os meus direitos. Eu não busco saber orar sobre os meus direitos. Por isso que Paulo no versículo 17 diz assim: eu estou orando para que vocês vejam. Irmãos, Jéssica, feche seus olhos, por favor. Não abra os olhos, tá bom? Isso que está na minha mão é seu. Você quer? Por quê? Se eu tivesse com 100 reais aqui, ela ia agora perder a oportunidade de comer uma pizza hoje. Paga por mim. Mas era só uma balinha de house. Então não perdeu muita coisa. Mas não quer porque não viu. Sabe por que nós não queremos? Porque nós não vemos. Sabe por que nós não vemos? Porque não oramos. Porque não pedimos. Esses dias Deus me deu uma palavra rema. Disse: filho, quando as pessoas querem uma coisa, elas ficam pedindo para conseguir. Né? Os meus filhos me ensinam muito sobre isso. Mais especificamente um deles. Até conseguir. Mas quando eu pego um texto da Bíblia, eu leio, eu não entendo, o que eu faço? Não entendi nada. Agora imagina você se colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu queria tanto entender isso aqui. Eu queria que o Senhor me ensinasse. Eu queria ter compreensão da palavra. Eu queria conhecer as verdades. Eu conhecer a herança. Eu queria conhecer meu posicionamento, os meus direitos. Eu queria conhecer a autoridade que eu tenho sobre os espíritos malignos, sobre as obras do mal. Eu queria conhecer, Senhor, o que o Senhor conquistou para mim. Eu queria conhecer, mas eu não entendo. Você acha, seja sincero, que Deus vai dizer assim: lute um pouco mais? Que Deus é esse? A Bíblia diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Será que você vai pedir pão e Ele vai dar pedra? Vai pedir um peixe, vai dar um escorpião? Não, irmãos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me acharei. Isso tudo é ver? Qual é a mentira disso? Quer que eu diga mentira? Você não tem direito a nada. Você é um pecador. Você só sabe errar. Você é um inconstante. Começa a orar, 2 dias, no 3º dia já deixa. Começa a ler. Então o diabo ama esse lugar de acusação. Isso aí não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Eu senti incomodado porque eu não li hoje. Talvez você se sentiu atraído a ler. Mas a acusação, porque você é um nada, porque você não leu, isso aí não vem de Deus, irmão. Ele pode até lhe repreender, lhe corrigir, mas com certeza o Espírito quer lhe conduzir a esse encontro. Ele tem prazer na nossa presença, irmãos. Ele tem deleite em nós. Você já ouviu sobre isso? Deus se deleita em conversar com a gente. Deus gosta disso. Você já ouviu essa verdade? Porque a gente pensa que Deus é religioso. Eu tenho que orar, porque se eu orar eu sou crente. Porque eu tenho que orar, que Deus é o Deus agora, amado, poderoso, eterno. Não! Deus quer conversar, Tiago. Deus gosta de dizer: e aí, filho, como é que você está? Estou atribulado hoje. Estou quebrado, mas sim, mas vamos acalmar. Eu quero te amar, me deixa te amar. Me deixa te perdoar. Me deixa te restaurar, me deixa te corrigir também. Esse é Deus, irmão. E a verdade, eu vou dizer qual é a verdade dele hoje aqui. Está aqui nesse texto. Ele já nos deu a bênção, Jesus já conquistou. Qual é a verdade, Paulo? O que é que eu preciso fazer? Orar, pedir, abre meus olhos, deixa eu ver, deixa eu ler. Eu quero ver aqui, Senhor, quem eu sou. Imagina agora,
Amanhã pela manhã você pega a sua Bíblia de manhã, você está triste, está preocupado, a fatura já é amanhã, já está chegando, o negócio, o trabalho, vai encontrar aquele encarregado de novo, vai dar mais aquelas horas de trabalho para um lugar que você não queria estar, toda aquela tribulação que enche o seu coração de manhã, você decide esvaziar o seu coração e vai ler um texto bíblico. Aí de repente o Espírito abre os seus olhos, você vê e Deus diz: filho, estarei convosco todos os dias. Irmão, você sai diferente de casa. Sai ou não sai? Sai. Bora, sai ou não sai? Fica assim: sai diferente, é verdade, pastor. Tem dia que eu estou abatido, irmão. Aí Deus usa a Jô para mim. Tem dia que a Jô está abatida, aí Deus usa a minha vida para ela. Bom, levanta, amor, vou ficar assim não. Tem dia que eu digo: estou sentindo uma dor aqui, cheio umas dor aqui. Não sei se o marido de vocês sente essas coisas. Eu sou cheio de nóia, irmão. Eu estou sentindo uma dor, acho que eu estou doente. Aí a Jô: deixa de loucura, levanta, vai trabalhar, fazer as coisas. No instante passa, sou curado na hora, irmão. É o levanta e anda, já saiu curado, tem que fazer as coisas. Para de loucura, homem. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Vai para a base, vai, pega o carro, vai-se embora. Você falta o que fazer. E homem é assim, né? Tem uma febre, ficou 37, 38, hein? Não é 37,5 não, mas 38, coma, já é coma. Profundo. Balão de oxigênio para nós aqui. Irmãos, se não fosse o Espírito de Deus, a verdade de Deus, a minha família, acho que eu ficava: estou doente, estou sentindo uns negócios. Liga para minha mãe hoje, minha mãe no processo, lutando contra um câncer. E eu liguei: mãezinha, eu estava sentindo um negócio, estava achando que estava doente. Ela começou a rir, ela estava chorando na hora, mas começou a rir depois, começou a rir da minha cara. Eu fiz ela rir com uma piada que eu contei. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente gosta de aceitar mentiras na mente. Parece que é mais confortável para a gente dar voz a uma mentira do que a uma verdade. Porque nunca nos sentimos dignos de uma bênção. Nunca nos sentimos dignos de uma verdade de Deus. Nós achamos mais fácil acreditar numa mentira. Mais fácil acreditar que vai derrotar, que não vai dar certo. Eu já vi pessoas dizendo assim: é melhor eu esperar o ruim, que é bom que eu não me decepciono quando acontecer. Nossa, que mediocridade. Que mediocridade. Nunca tenho expectativa de uma coisa boa. Por quê? Porque sempre acha que a vida não tem direito a nada. Eu sou crente, já tá bom, eu só quero Jesus. Eu também só quero Jesus. Se o céu não tiver Jesus, eu não quero o céu, eu só quero Jesus. Ok, mas eu sei que com Ele vem também. Busca em primeiro lugar, em primeiro, não é em único. Em primeiro, se tem primeiro, então primeiro, é porque tem um segundo já. Porque se tiver só um, era único. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Você acha assim: Deus vai me abençoar, vou ficar aqui esperando. Ele abençoa os pássaros ele alimenta, mas os pássaros voam também. Tá bom? Os pássaros voam, não ficam parado, correndo. Vamos buscar. Vou terminar. Tem tanta coisa aqui, irmão. Tem no mínimo 17 verdades só nesse primeiro capítulo. No mínimo. Vou falar um aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, falar para uma pessoa que o pai e a mãe planejou o seu nascimento. Meu pai e minha mãe oravam para que ela ficasse grávida, eu viesse. Quando eu cheguei, foi uma alegria da minha família. Ok. Mas falar isso para alguém que o pai disse: nós não queríamos mais ter filho, você veio, sua mãe tomando comprimido. Nós queríamos um menino, veio uma menina. Nós queríamos uma menina, veio um menino. Nós não queríamos mais filho, apareceu você.
Irmãos, quando você vê um texto desse aqui, acaba essas mentiras todas, porque Deus já tinha planejado isso. O soberano planejou isso. Eu acho lindo um testemunho da Kim Walker, do Desescuto. Ela fala assim, ela disse que um dia estava no show, aquele show gospel, né? E aí ela disse, adorando a Deus lá, o cantor estava lá, tocando e ela adorando, Deus disse, Kim, pergunta, quanto eu te amo. Eu contei esse testemunho uma vez aqui, há uns anos atrás. Aí aqui um Walker diz, Senhor, eu sei que tu me ama. Eu não quero, e eu também não quero perguntar o que estava pensando quando me criou, porque meus pais disseram para mim que eu era um erro, que eu fui um erro, que eu era para nascer um menino e vi uma menina. Eles queriam, eu já tinha tido uma menina, eles queriam agora um menino. Eu tenho medo de fazer essa pergunta. Aí de repente o cantor lá, cantando, tocando, diga, pergunte para Deus o quanto Ele lhe ama. E o que Ele está pensando quando lhe criou. Aí ela, não, o Senhor contou para Ele. Ela de repente fez a primeira pergunta, ela disse, Senhor, quanto tu me ama? Ela disse que Jesus, irmão, apareceu para ela, uma visão. Ele na frente dela, disse assim, eu te amo desse tanto. Colocou a mão dele, como a mão do homem elástico lá, ao ponto dela procurar a mão dele assim, e não achar mais a palma da mão. Colocou a outra mão também, estendeu a outra mão, muito longe, o braço esticando ao ponto de ela não conseguir ver mais onde estava a mão dele. Ele olhou para ela e disse, eu te amo desse tanto aqui, desse tanto eu te amo. Só que ela não fez a segunda pergunta, porque ela achou a vida inteira que ela era um erro. Ela foi para casa, não fez a pergunta. Um dia, meses depois, ela estava orando no lugar secreto lá. Ela estava de costas para a porta. Ela disse que sentiu alguém entrando no quarto. E ela sentiu aquela presença. Ela disse, é Ele. E na hora, porque eu creio também nisso, irmão, a consciência espiritual, a mente, na hora discerniu. Ele veio fazer a segunda pergunta. Na hora que ele entrou no quarto, ela disse, é Ele. E ele veio me perguntar. Ele disse, ela não viu, mas ela ouviu. Ela disse, ele disse assim, quem? Pergunte. Faça a pergunta aqui. Ela disse, Senhor, eu não quero. Eu sou um erro. Ele disse, faça a pergunta. Aí ela disse, com a voz embargada, ela disse, o que é que o Senhor estava pensando quando o Senhor me fez? Ela teve uma visão de um homem pegando uma caixinha. Me ajuda aqui alguém. Vem cá, por favor, pastor. Ele pegava a caixinha, pegava um pedaço do seu coração, como se fosse uma massa de modelar, e fez uma bonequinha, uma bailarina, colocou na caixinha, fechou a caixa, como aquelas caixas que tem a bailarina. Ele abria, quando ela começava a dançar, ele fechava, olhava para um lado e para o outro, abria devagar, ela subia e começava a dançar, e ele, uhul, aí fechava de novo, aí abria de novo e ela dançando, e ele fechava. Depois ele pegou aquela boneca e colocou no seu coração. Ele disse assim, Kim, eu te criei para me alegrar. Toda mentira que foi dita acerca de você e de mim, durante toda a nossa vida, que nós somos um erro, nós fomos escolhidos, cai por terra quando Ele diz, eu te criei para me alegrar. Eu te criei para mim. Diga, essa é a verdade. Diga, essa é a verdade. Vamos repreender a mentira. Diga assim comigo, eu não sou um erro. Eu fui planejado e desenhado por Deus. Às vezes eu digo assim, né? Senhor, por que o Senhor não deu uma melhorada aqui, Senhor? O Senhor me deu uma mulher tão bonita, que o Senhor não deu um marido bonito para ela. Tinha que ser eu, só com um rosto diferente. Mas o Senhor fez assim e me mandou.
negócio é esse? Parece que tem pessoas, a minha irmã está ali, ó. Minha irmã tem um narizinho todo empinado. Parece que Deus fez assim, pensando. Comigo ele fez assim. Deu, vai. Por que você fez isso comigo? Todo mundo olha para meus 3 irmãos, e diz assim, da mesma família. Eu disse, pior que eu sou, tu acredita? 3 irmãos bonitos eu tenho. Mas sabe o que é isso? Isso é outra mentira. Para mim isso não tem valor nenhum. Mas para algumas pessoas, tenta o tempo todo melhorar para poder ser aceito. O tempo todo corta, cacheia, frisa, faz isso, faz aquilo, penteia, pinta, faz toda hora. Não estou dizendo que é errado. Se a motivação for para ver se dá uma melhorada, é melhor orar por dons de maravilhas do que ficar gastando dinheiro desse jeito. Deixa eu falar uma coisa. Você é bonito, cacheado ou liso. Até com essa cara aqui você é bonito para ele. Vamos parar de deixar o diabo toda hora dizer: você está gorda, você está magro demais. Toda hora, irmão, isso deve ser uma perturbação. Eu sou magrinho, mas eu ganhei algo aqui. Então tem hora que a minha esposa olha para mim e diz assim: Rafael, que é isso aí? Eu disse: o quê? Nada. A gente tem que cuidar da saúde, mas não ficar se condenando e morrendo. Não faz isso com você. Não deixe o diabo mentir para você. Não deixe Satanás dizer para você essas mentiras imundas. Você é lindo para Jesus. Para Jesus, viu? Quer deixar bem claro. Você não ficar apostando na foto e diga lá no Instagram e dizer, todo mundo diga aí, eu sou lindo. Alguns que são sinceros vão dizer, jamais. Então não aceite. Não é pela aprovação humana, mas pela aprovação divina. Porque o padrão de Deus é diferente. Porque a beleza de Deus, a beleza que Deus faz as coisas, não é para agradar, não é para se adaptar num padrão humano, mas de aceitação e de contentamento e de viver em paz com isso. Deus nos ama, irmãos. Última coisa e eu encerro. Fique de pé, por favor, para dizer que está encerrando de verdade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Verdades aqui. Por quê? Porque a maior bênção que nós temos aqui garantida, e garantindo que vamos encontrar com Ele, é o Espírito Santo. E sabe qual é a mentira que o diabo diz? Ah, você não está falando em língua, você não tem o Espírito Santo. Mentira. Ah, você não está pulando, não está profetizando, você não tem o Espírito Santo. Mentira também. Você tem Cristo. Você tem Cristo, você foi salvo, comprado, remido, lavado. Você recebe o Espírito. O revestimento, o poder, os 12, aí é outra pegada. Mas você tem o Espírito de Deus. Você confessou Cristo, batizou, ou ainda está no processo, entregou sua vida, pediu perdão pelos seus pecados. Você recebe o selo do Senhor na sua vida. O que você precisa
para ter uma vida profunda em Deus, você já tem, está aqui dentro de você. O que você precisa para viver uma vida de santidade, o poder que você precisa para vencer o pecado, você já tem também, está dentro de você. O que eu preciso para viver em plenitude em Deus, também já tenho, está dentro de mim. Agora qual é o problema? O problema é que eu não converso com essa pessoa e parece que ela é só mais um poder ativo do que simplesmente uma pessoa, uma deidade. Eu tenho que entender que eu tenho que ter relacionamento íntimo com esse Deus. Diga: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Eu ficaria triste se fosse ele. E aí também nesse livro de Não Entristeçai o Espírito Santo, diga: o Espírito Santo é Deus. Agora você vai se escandalizar talvez. Então esse Deus habita dentro de você? Sim ou não? Que Deus é esse? É metade de Deus, 33% de Deus, ou Deus Todo-Poderoso? Mas é o mesmo Deus que inspirou os autores da Bíblia, que então vai fazer você entender, porque é Ele que inspirou, é Ele que explica. Então é o mesmo Deus que ensina a gente a orar também como convém, ou intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Deus que disse haja, é o mesmo. Não, está de brincadeira. Ele mora dentro de mim, dentro de você. Irmão, se eu fosse mais penteca, eu saía aqui, era sapateando desse manto aqui, uma verdade dessa. Aleluia, Deus. Porque essa é a melhor verdade que a gente pode ouvir. Deus está em mim. Mas eu todo dia estou lutando contra esse pecado. Todo dia, orgulho religioso. Eu vou conseguir, eu vou viver em santidade. Não vai não, filho. Desculpa. A verdade é que se Deus estiver em você, você vence. Se Deus te der o poder, se aperfeiçoar em você, aí você vence. Te der a graça que vai te educar para a salvação, você vence. Então pare de lutar com as suas forças e comece a se render. Comece a se entregar. Sabe qual é a pessoa que eu tenho mais raiva? Do Rafael. Porque eu leio: seja humilde. Aí eu vejo o Rafael arrogante. Aí eu: não, você é humilde. Deixa eu lavar teus pés. Isso não é humildade não, irmão. Eu não sou nada. Irmãos, eu estou constrangido de estar pregando aqui na presença do clero, dos homens mais pregadores. Isso não é humildade não. Isso aí é falsa humildade, falsa modéstia, tudo falso. Humildade não é pensar: eu não sou nada. Não é pensar menos de si. Humildade é ter capacidade de pensar tanto nas suas falhas como também na sua capacidade. Jesus disse: aprendei de mim. Vem, aprende comigo, que eu sou manso e humilde. É humilde, dizendo que é humilde? Capacidade de entender, compreender e discernir, clareza do seu defeito e suas qualidades. Isso é humildade. Sabe o que é humildade? Espírito, reconhecer nossa força. Nós não temos a força necessária para fazer, mas, porém, entretanto, o Espírito foi nos dado. Então, glória, porque o Espírito estando aqui, ele tem liberdade. Ele pode agir através de mim e em mim. Eu queria hoje dar oportunidade para você ser profeta hoje aqui. Não é palavras positivas. Aqui eu não sou coach e eu não trabalho com positivismo. Eu estou falando de verdades. A profecia é a palavra, a verdade é a palavra. Então nós vamos aqui. Se eu for falar a verdade, eu estou falando o quê? Da profecia de Deus. Eu queria que você pegasse uma pessoa hoje. Não pega marido nem mulher, não está do seu lado. Procura alguém. Só nós vamos fazer isso quando tiver 2 em 2 aqui.